Estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. Juan Zones. Ele que é cirurgião dentista e tem sua atividade voltada mais para a área da estomatologia, ciência que estuda a boca, mas não necessariamente os dentes em conjunto, a boca de per si. Dr. Juan, é um grande prazer tê-lo aqui novamente. Doutor, nós falávamos e temos falado da importância do médico, do cirurgião dentista, de fazerem uma anamnese, quer dizer, uma história, uma conversa com o paciente mais aprofundada, a fim de se evitarem, por exemplo, de exames necessários, abordagens terapêuticas, tratamentos necessários, ou seja, tratamentos eventualmente até errados. Qual a importância hoje, qual o papel hoje da boa anamnese, da boa consulta, quer do dentista, quer do médico e assim por diante, dos profissionais de saúde no geral? Doutor, muito bem-vindo ao nosso programa uma vez mais. Bom, primeiro eu queria agradecer mais um convite. Espero poder estar à altura do programa, um programa que evidentemente cresce cada dia em audiência e fundamentalmente em qualidade. Eu não estou fazendo um elogio gratuito. Bom, muito interessante a sua colocação. Realmente, na verdade, que ninguém contesta mais, a importância do interrogatório, da anamnese, que deve ser feita a nosso paciente, a nosso cliente. Por quê? Primeiro porque é ponto pacífico que mais da metade dos diagnósticos podem ser obtidos por uma boa conversa, por uma boa anamnese, por um bom interrogatório. Isso todo mundo sabe. Já aí é o primeiro ponto positivo. Segundo, a gente não tem que ter receio de interrogar o paciente. Assim como eu aproveito para falar aos pacientes, às pessoas que nos escutam, que ninguém deve ter medo de contar. Nada. Por mais íntimo que seja, o que nós ouvimos do paciente fica conosco. Isso é um segredo profissional. Nós temos código de ético que pena a qualquer um profissional, médico, dentista, que venha contar o que escutou do paciente. Sim. Eu posso até relatar um caso, mas nunca falar a quem pertence. Pode contar o milagre, mas não contar o santo, não. Como se diz. O santo não se conta. A gente conta só o milagre. E é evidente que isso já cria uma empatia, uma relação mais próxima. E perde-se um pouquinho, às vezes, a distância que existe entre médico... O famoso quebrar o gelo. É quebrar o gelo. Realmente quebrar o gelo e a partir de perguntas bem simples. Eu acho que... eu tinha um professor que uma vez perguntou quando que começava uma hipótese diagnóstica em um interrogatório. Aí cada um deu um palpite e ele não concordou em nada. Falou, vou aumentar uma dica. Quando ele marca uma consulta pelo telefone, vocês são capazes de fazer diagnóstico? Todo mundo não. E ele falou, e se o paciente é gago, é tartamudo? Você já pode adiantar alguma coisa. E é real. Porque o indivíduo pode ser tartamudo, pode ser gago, momentâneo. Um momento de estresse, um momento de ansiedade, leva a que fique assim. Ou pode ser gago permanente. Sim. E isso já é diagnóstico. Parece mentira, mas é real. O senhor sabe, doutor, tanto quanto eu, que a importância que tem as pequenas coisas no interrogatório. E é isso coisas que muitas vezes nós consideramos até irrelevante. Pode considerar irrelevante, mas tem uma conotação, uma importância clínica muito grande. Aliás, eu dizia para os meus alunos, até porque eu sou professor da Universidade Vale do Rio Doce em anatomia humana para o curso de medicina, existe o que nós chamamos de sinal patognomônico de cada doença, de algumas doenças. Por exemplo, o sarampo, existe uma mancha específica que só dá no sarampo. Sim. Nós chamamos em medicina de sinal patognomônico do sarampo. Então nós vemos o seguinte, doutor, quer dizer, com uma anamnese, uma consulta muito bem feita,
e também um exame clínico muito bem feito, nós podemos muitas vezes fechar o diagnóstico de determinada doença. Perfeitamente. É lógico que os exames complementares estão aí à nossa disposição, mas jamais podemos abrir mão dessas ferramentas que nos são essenciais. Uma boa história clínica, chamada para nós de anamnese, e um bom exame físico. Não é verdade, doutor? Claro. Isso que é a base da semiologia. E a semiologia é quem nutre, quem nos possibilita fazer diagnóstico. O que significa diagnosticar? Significa reconhecer. Parto de um pressuposto que eu tenho que ver o que ele tem, o que ele conta, o que ele relata, para eu poder juntar ambas coisas, como você está muito bem falando, a parte do interrogatório, da anamnese, mais o exame físico, eu posso ter, às vezes, o diagnóstico, os sinais patognomônicos, que você mencionou, os pontos de Koplik do sarampo, por exemplo, esse patognomônico. E eu posso até falar mais. 90% das vezes ele passa desapercebido. Verdade. E há uma infelicidade, eu acho, nas nossas duas áreas, na medicina como na odontologia, que ele está se afunilando para as especialidades e está se esquecendo a clínica. O clínico generalista é parece um médico, o odontólogo generalista, acho um alienado. Um alienado, ou então uma coisa que tende a desaparecer. Sim. Quando todos nós deveríamos ter essa formação generalista aflorada. Porque nós somos especialistas, sim, mas a partir de quê? De uma formação geral. De uma formação geral. Porque que eu sou estomatologista não significa que eu não tenho que escutar o paciente que teve um abscesso num dente, ou que ele foi operado de um apêndice, ou que ele tem cálculo na vesícula. Isso eu tenho que saber. Isso também acho que é importante. Para chegar no final do galho, tem que passar primeiro pelo tronco. Claro. Como da mesma maneira que eu comentava com um dos residentes agora da Otorrino, que falou comigo, falei... Ele me comentou que eu ia fazer algumas exposições para ele. Claro, falei, por quê? Se você vai ser otorrino, a primeira coisa que você terá a examinar é a boca. Então ele tem que ver, tem que saber, lógico, não com detalhes, mas que pelo menos reconhecer o que é normal do que é anormal. Sim. Às vezes a gente cobra muito diagnóstico e o diagnóstico está só separando o que é normal. Que é normal. Podia ser também algumas variações. E a variação, claro. Existem situações que nós, como médicos, chamamos de variações anatômicas, que são normais, que estão dentro da normalidade e não são doenças. Claro, não são doenças. Usamos essa terminologia para tais achados. Variações anatômicas, ou seja, variações que são normais. Inclusive, eu acrescentaria, não só anatômicas, como fisiológicas. Também. E às vezes ela é produto de um processo inflamatório que aconteceu, um mecanismo de cura e adaptação, e eu tenho hoje uma nova fisiologia. Hoje vai funcionar diferente. E para isso serve interrogatório. O paciente vai me relatar que tempo atrás teve isto, aquilo e o outro. Isso pode ter modificado? Sim. Se modificou, eu estou diante de um quadro de normalidade. Não estou diante de uma patologia. Às vezes eu não estou nem diante de uma patologia crônica que muitos acham. Por exemplo, isso deve acontecer no dente, mas no osso é muito comum. A pessoa quebra, tem uma fratura de osso, aquilo osso ao colar se forma o que nós chamamos em medicina de calo ósseo, que é uma elevação, que é uma espécie de, não vou dizer tumoração, mas o osso ele fica meio que avolumado nessa região, chamado de calo ósseo. Não é uma doença. O osso quebrou, cicatrizou, formou uma espécie de calo ao seu redor. É uma variação decorrente de um acidente que ele teve, de uma fratura, mas que agora faz parte da fisiologia dele. Foi até o processo de calcificação antes assim. Isso acontece em qualquer... E isso é importante. Por exemplo, eu sempre relato que eu fiz algumas tomografias de cabeça. E na primeira que eu fiz foi quando chegou o tomógrafo a Valadares, foi achado uma manchinha. O radiologista? O doutor Geraldo Campos, que é saudoso, um grande amigo, ele falou e ficou preocupado. Mandou até a tomografia a Belo Horizonte para ser analisada lá e tudo, falando, E nesse meio tempo falei, Geraldo, eu tinha uma queda quando eu era menino de uma árvore, travessura de
De criança. E eu caí e fiquei desacordado. Não, mas isso tem que ver. Aí quando chegou o resultado, sabe qual é o resultado que era? Cicatriz. E agora, se eu vou fazer uma tomografia, você já fala, vai aparecer uma mancha assim em tal lugar. Essa é uma cicatriz. Essa é uma cicatriz. Eu passei desacordado, eu não me lembro quanto tempo, eu lembro que desacordei, porque acordei na cama, de um pé de mexerica para a cama. Isso não me... E hoje faz parte da sua anatomia. Claro. Foi incorporado no seu corpo. Aí que eu queria chegar. É obrigação a gente relatar, o paciente relatar para o médico, para o dentista, o que tinha acontecido com ele. Essa história pregressa. A história pregressa é fundamental para o diagnóstico. Muito bom, nós temos tido o grande prazer de receber conosco hoje o Dr. Juan Zones. Nós falamos agora um rápido intervalo e ainda continuaremos conversando com ele no próximo bloco. Portanto, continue conosco. Estamos de volta com o nosso programa Diagnóstico. Hoje conversando com o Dr. Juan Zones. Ele é cirurgião dentista e também estomatologista. Dr. Juan, nós temos conversado sobre a importância do profissional de saúde, em especial médicos, dentistas e assim por diante, fazerem uma boa anamnese, quer dizer, uma boa consulta, um bom interrogatório e também um exame físico adequado, para que dessa maneira poderem diagnosticar efetivamente doenças nesse primeiro contato com o paciente, prescindindo, abrindo mão dos chamados exames complementares, que também são importantíssimos em determinados casos. Agora, doutor Juan, a medicina, ela está ao lado da odontologia, até porque em alguns países a odontologia é uma ramificação da medicina. Sabemos, por exemplo, que a oftalmologia, que cuida mais dos olhos, é uma área da medicina. Agora, é interessante que o cirurgião dentista ele é um curso apartado da medicina. Eu digo isso porque é um curso isolado, quer dizer, existe a medicina e a odontologia. Eu falo isso da minha especialidade. Por quê? A medicina nuclear, área na qual eu trabalho, eu milito, nos Estados Unidos é uma subdivisão da radiologia. Ao passo que aqui no Brasil e também na Europa, a medicina nuclear é uma especialidade à parte, é uma especialidade apartada. Interessante isso, não é verdade? Eu sempre questionei algumas coisas nesse sentido. Talvez até pela minha formação, pela minha história nesse sentido, é que eu acho que a gente tem que ser aquilo que nós falamos, generalista. Para ser generalista, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Não pode ser o especialista, mas tem que ser o que conhece. Você falou muito bem. Em muitos países, por exemplo, o odontólogo é um médico dentista. Em muitos países ainda, por exemplo, você encontra na Espanha muitos médicos dentistas. Hoje tem a odontologia. Eu não sei o porquê leva a isso, mas eu vou discordar em um aspecto. Eu acho que hoje as profissões estão se aproximando. Por exemplo, quando começaram as UTI, quem estava no UTI? O médico e o enfermeiro. Incorporou-se depois as outras áreas. E hoje, por lei, o cirurgião dentista forma parte da equipe multidisciplinar na UTI. Interessante. Quer dizer, na UTI tem que ter um dentista. Claro. Por quê? Até por uma coisa muito simples, que sempre eu converso, eu já briguei muito por isso. Os hospitais de Valadares, apenas o municipal tem a obrigação, todos teriam a obrigação, apenas o municipal que tem, estou nele desde antes de ele virar, tem mais de 15 anos que estou na UTI do municipal. Nos outros hospitais, às vezes eu sou chamado, não existe isso, às vezes eu sou chamado. Porque tem uma coisa que é importantíssima. A boca é o lugar mais contaminado que nós temos do nosso organismo. Isso é ponto pacífico. E o tubo, a maioria dos pacientes... Tanto é verdade, isso é verdade, que uma mordida humana ela tem uma capacidade de infectar com uma grandeza imensa. Então o tubo que vai
que vai ser utilizado nos pacientes, que a maioria dos pacientes estão com tubo orotraqueal. Ele é uma porta de entrada para onde? Para os pulmões, para aparecer uma pneumonia. Essa pneumonia o paciente não trouxe de fora. Essa pneumonia ele adquiriu aí. Então, a higienização bucal, a eliminação de focos, ajuda a recuperar o paciente de UTI. Em que aspecto? Porque se você elimina foco, o antibiótico que está sendo utilizado vai dar um resultado mais rápido, mais positivo. Se você previne a pneumonia, o tempo de duração desse paciente de internação vai ser menor. Ele pode passar a uma semi-intensiva, a cuidados especiais e aí por diante. Não ficar dependente da UTI por mais tempo. O número de PAV mais acentuado está onde não tem cirurgião dentista. Isso são dados, inclusive, não são dados meus, não. São dados da Sociedade Médica de Medicina Intensiva. Impressionante. Seja, não é à toa. Como, por exemplo, a doença periodontal tem muito a ver com a cardiologia. Por quê? Porque o surco gengival é cheio de bactérias. E essas bactérias caminham por onde? Pelos capilares e vão para onde? Coração. Coração. Forma uma endocardite bacteriana. Esse paciente se complica. Ele já é um paciente difícil, um cardiopata. Se por cima tem um processo infeccioso, torna-se mais difícil. Sim, é verdade. Eu creio, por isso, acho que é importante. Eu não sei, talvez no futuro a odontologia seja a medicina em si. Mas eu acho que hoje, na prática, já devia ser. Ou seja, nós temos que ter conhecimentos médicos, tanto como o médico tem que ter conhecimento odontológico. Por aquilo que eu coloquei e você reforçou. O meio bucal é o mais contaminado de todos que nós temos. Se a gente fizesse pesquisa de micro-organismos nas bocas de todos os indivíduos, com certeza nós vamos encontrar uma flora muito abundante. E principalmente as chamadas bactérias anaeróbias. Isso. São as mais mais resistentes. Verdade. As mais resistentes. Então, e aí vem outro detalhe importante também, que nós mencionávamos antes. Não medicar antes de ter diagnóstico. Não medicar só os sintomas, não tratar só os sintomas. Isso é um problema sério. Isso é fundamental. Hoje eu comentava com os colegas que quando eu estava na graduação, a tetraciclina era batata. Com ele você resolvia praticamente 90% das infecções. É como que uma panaceia. Claro. Hoje, provavelmente possa se voltar a usar tetraciclina em função que não se usa mais ou menos 10, 15 anos que ninguém usa. Então, provavelmente as bactérias de hoje não tenham resistência, sejam sensíveis à penicilina. Estávamos comentando isso até na UTI hoje, justamente sobre isso. Por quê? Porque começou a época da livre venda. Então o camarada tinha dor de garganta, quatro comprimidos de tetraciclina, tomava em um dia, começava a melhorar o sintoma. Tô bom. Aí ficava. E ficava incubado, e ficava doença crônica, e por aí ia. Enquanto a outro detalhe importante é que, retomando aquilo de anamnese e exame físico, eu creio que não se deve fazer tantos pedidos de exame como a gente vê. Eu tive a oportunidade de atender um paciente encaminhado pelo Dr. Luciano Vicalio, que tinha passado por vários profissionais. Ele tinha feito endoscopia, tinha feito ultrassom, tinham feito uma série de exames. Tinha hemograma. Na hemograma, a única coisa que se observava que tinha um aumento dos neutrófilos, sinal de um processo infeccioso aí presente. Quando eu examinei o paciente, prévio interrogatório, já examinei orientado. No interrogatório, o paciente me relatou que isso é uma ferida que começou há mais ou menos 10 dias,
que foi aumentando e cada vez que aumentava doía mais, é que ele só tolerava líquido e frio. Bom, se é uma ferida, uma lesão de 10 dias e sintomática, é uma lesão benigna, eu já pensando para mim. Quando fui examinar, era nada mais, nada menos que uma afta maior em processo até de cura. Ou seja, quanto se gastou com esse paciente? E não houve resolutividade. Esse é o problema. Porque muita energia com pouca resolução. Outra coisa que sempre eu briguei, sempre, e brigo e acho que brigarei toda a vida, não peça aquele exame que você não sabe interpretar. Você tem que conhecer um pouco do exame. Eu vou pedir uma tomografia, então eu tenho que saber. Infelizmente já vi gente pedir tomografia e eu observar de cabeça para baixo. É uma infelicidade. Claro. Ou seja, se eu vou pedir um hemograma, evidentemente eu tenho que saber esse hemograma que vai me contar. Que ele vai adicionar. Claro. E que vai somar. Isso, que vai somar ao que eu já vi. Ou seja, eu estou pedindo por quê e para quê. Senão não tem sentido. E logicamente saber interpretar. É melhor nem pedir. Até pedir auxílio de um colega, que sempre tem um colega que sabe um pouquinho mais que a gente, vai te orientar, vai te auxiliar. Um colega que especificamente vai da área. É verdade. Ou seja, isso que ainda falta muito. Mas a odontologia está se aproximando. Eu acho que está chegando cada dia mais perto. É a odontologia hospitalar, por exemplo, que já hoje é ainda não é especialização. Mas é uma mas já é habilitação. Sim. O Conselho já habilitou a gente para a odontologia hospitalar e intensiva. Já somos habilitados aqueles que por tempo já temos. E já existem cursos também. Voltados para isso. Odontologia hospitalar. Por exemplo, quem trata com pacientes especiais, com necessidades especiais na odontologia, ele tem que conhecer de tudo. Sim. Por quê? Porque nessa equipe vai ter um pediatra, um psicólogo, um neurologista, ou um fisioterapeuta. Então, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa. A verdade, doutor, é que as ciências, especialmente da área biomédica, a ciência da saúde, tem que se abraçar. Claro. Esse é um fato. Hoje nós tendemos para a multidisciplinaridade de tudo, né? Tem que ser um tratamento multidisciplinar, o dentista, o médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico e assim por diante. Não é isso, doutor? Bom, nós fomos muito edificados, muito orientados hoje com a entrevista aqui do Dr. Juan Zones, ele que é cirurgião dentista. Nós gostaríamos de te agradecer bastante, Dr. Juan, e gostaríamos também de te agradecer por ter passado esses instantes conosco e te convidar para estarmos novamente juntos no programa Diagnóstico. Até mais!